Você deseja conhecer a Bíblia, compreender o Evangelho e a fé cristã? Então junte-se a nós para juntos conhecermos cada dia mais a Palavra de Deus e receber as bênçãos prometidas nesta palavra. Hoje é quinta-feira, 3 de fevereiro, eu sou o pastor Abraão Viveiro e seja bem-vindo a mais uma leitura e meditação diária. Antes, porém, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho e a opção todas, que fica na parte de baixo do vídeo à sua direita. Não se esqueça de deixar o seu like, um comentário, um amém, pois assim você estará me ajudando a levar o fiel ensino da palavra de Deus a muitos corações. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus. Ontem nós vimos os primeiros 17 versículos deste primeiro capítulo que mostraram os ancestrais de Jesus. Você pode estar conferindo depois no YouTube. E hoje nós vamos estar vendo a outra parte do mesmo capítulo, que traz o relato sobre o nascimento de Jesus. Mostra a situação difícil da Virgem Maria por se encontrar grávida do Espírito Santo diante de José e como é que ela ia convencer José a respeito disso. Nós vamos ver, sobretudo, o grande conflito no coração de José e, finalmente, o fato mais glorioso de todos, que é Deus encarnando e vindo habitar entre nós para nos salvar. É emoção e adrenalina pura este relato bíblico. E vamos a esta leitura. Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25, que diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Segundo os estudiosos, Maria não devia ter mais do que 16 anos de idade quando o anjo de Deus lhe apareceu e anunciou que ela, mesmo virgem, ficaria grávida pela ação milagrosa do Espírito Santo de Deus, e o ser ali gerado no seu ventre seria o Salvador do mundo. Maria, assustada com a visão do anjo, perguntou como seria aquilo, posto que ela vivia em pureza e em santidade, aguardando o dia do seu casamento e era virgem. Depois que o anjo lhe explicou como seria aquele milagre, Maria não questionou mais nada, mas aceitou com humildade e bom grado a vontade de Deus. Naquele momento, ela estava desposada com José, e naquele contexto, era um contrato de noivado irreversível, uma espécie de pré-casamento. Por exemplo, caso uma das partes desistisse do casamento, era necessário um divórcio. E se a mulher tivesse tido intimidade com outro homem, ela poderia ser morta à pedrada por causa que seria considerada uma mulher adúltera. Então veja a situação difícil em que Maria se encontrava por ter se submetido à vontade de Deus. Veja que uma pessoa que faz a vontade de Deus e é fiel, ela é abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais, mas isso não a livra de passar por momentos de grandes aflições e dificuldades. Maria é apenas uma jovenzinha e tem um problema gigante, porque amou a Deus mais do que tudo nesta vida. Ela poderia ser envergonhada publicamente e até morrer caso José a denunciasse como adúltera. Imagine Maria recebendo José buchuda diante dos seus olhos arregalados de espanto, enquanto ela lhe dizia: José, senta aí, eu posso explicar o que aconteceu? Quantas vezes
ela deve ter ensaiado a sua fala, quantas vezes ela deve ter pensado: José me conhece, ele sabe que eu sou uma mulher de oração consagrada, ele vai acreditar quando eu lhe disser que um anjo de Deus me visitou. Mas quando finalmente José apareceu, todas as suas ilusões caíram como um castelo de areia. Tudo que ela viu foi um homem amargurado pelo espírito de ciúmes. Tudo que ela viu nos olhos de José foi uma tristeza profunda misturada com decepção. Mas Maria conhecia a Deus e confiava nele. Aliás, o próprio Deus estava dentro dela. José estava decidido: vou embora, nunca mais você me vê. Mas Maria, mesmo arrasada, se sentindo caluniada e ao mesmo tempo compreendendo a dúvida do seu noivo, levou a sua angústia a quem podia resolvê-la. Certamente, enquanto José se preparava para dormir sem querer ver a face de Maria, Maria procurava a face de Deus em oração. Meu caro ouvinte, você passa por momentos de angústias, de medo, de confusão? Não há nada que você possa fazer de melhor do que buscar a face de Deus em oração. Maria, a virgenzinha de Nazaré, grávida do Salvador do mundo, derramou as suas lágrimas aos pés do Salvador que poderia vir em seu socorro e salvá-la. José dormia o sono dos justos porque ele era justo e não queria difamá-la. Mas, enquanto ele dormia, Maria falava com Deus. E Deus enviou o seu anjo até José, que lhe disse: José, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José, então, levantou-se livre de toda a angústia, renovado pelo poder divino para receber com honra a sua esposa para cuidar dela e do menino, e não a conheceu, enquanto ela não deu luz ao filho, conforme diz o texto. Veja que, conforme diz o salmista, no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Veja também que admirável a temperança de José. Ele não se precipitou em seu julgamento. É por isso que a Bíblia o chama de justo. E porque ele se conteve, finalmente Deus falou com ele. E quando Deus lhe falou, ele não relutou, mas ele ouviu a Deus imediatamente. Meu caro ouvinte, como tem andado o seu coração para a voz divina? Você tem esperado em Deus? E quando Deus lhe fala, você lhe tem lhe dado ouvido? Finalmente nós temos a coisa mais bela desse texto: o nascimento de Jesus. O mesmo Espírito Criador que se movia sobre a face das águas, gerando e dando vida a toda a criação, também se moveu sobre o ventre de Maria para gerar Jesus, que como Deus não foi gerado, mas como homem foi gerado. Pense no mistério: o Criador sendo criado. Aquele cujo céu dos céus não podem contê-lo, agora agasalhado, pequenino, no ventre de Maria. E tudo isto ele fez porque, conforme vimos neste texto, ele é Emanuel, Deus conosco. Tudo isto ele fez para salvar você, salvar a mim e salvar todo aquele que abrigá-lo no seu coração. Só que ele não habita com o pecado. Ele não nos salva nos nossos pecados, mas ele nos salva dos nossos pecados. Oremos. Emanuel, Deus conosco, venha habitar nos nossos corações. Salva e santifica esta pessoa que ora comigo e realiza a tua obra no coração e na vida dela. Ó Senhor, conduza os passos dela nos teus caminhos. Ó Deus, abençoe a sua família, dá saúde, dá força e dá a alegria do Senhor em seu coração. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você compartilhe este vídeo
para que outras pessoas mais sejam alcançadas pela palavra de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.